Queridos irmãos e amigos, a vida com Jesus, do início ao fim, ela é totalmente dependente da graça de Deus, a qual nós exploramos domingo passado mais esse conceito da graça de Deus, que não é apenas a nossa entrada no Evangelho, na salvação, no reino de Deus, mas é o caminho que nós percorremos. Lá em Atos, capítulo 18, versículo 27, nós lemos que Apolo, um dos missionários ali da igreja, foi enviado para ajudar os novos irmãos na fé, lá na cidade de Éfeso. Pessoas novas na fé, naquela igreja nova, e um irmão foi lá mais maduro para auxiliá-los. E o texto diz que ao chegar, foi de grande ajuda aqueles que, pela graça, haviam crido. Eles não creram na graça, eles creram pela graça eles creram. E essa graça não atua apenas na salvação. Como estávamos falando, Tim Keller, no comentário aos Gálatas, ele explica que a graça de Deus, ela não é apenas o ABC da fé. Você tem que entender a sua salvação, a porta de entrada, mas ela é o alfabeto inteiro, é o caminho pelo qual vivemos todos os dias. É pela graça de Deus que nós sobrevivemos a muitas provações. Hebreus 4,16 nos diz: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, na luta, na provação, no temor, na dificuldade, temos que nos aproximar do trono da graça, porque é ali que nós encontramos graça que nos ajuda. É pela graça que as nossas almas são fortalecidas na vida, para a vida cotidiana. Hebreus, mais à frente, no capítulo 13, diz que a força de vocês vem da graça de Deus. Como que eu vou ser forte para aguentar esses desafios dia após dia? Na dependência da graça de Deus. É pela graça que as nossas almas crescem em maturidade cristã na vida, para não patinarmos na vida cristã e na vida prática, nas mesmas coisas. Por isso que 2 Pedro nos chama, nos convida com um imperativo: cresçam, nem não é um convite, é um imperativo, que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, na sua infinita bondade, nos deu meios pelos quais Ele derrama a sua graça. É o que nós estamos chamando aqui das torneiras da graça de Deus. Torneiras onde flui esta graça, a qual nós podemos ser fortalecidos, encorajados a enfrentar desafios e ter maturidade para viver e não apenas sobreviver. E hoje nós vamos atentar à primeira e fundamental torneira da graça, a boca de Deus, a palavra de Deus. E antes de falarmos de maneiras mais práticas para desfrutar da palavra de Deus, a voz de Deus, precisamos ter consciência disso, que se a boca de Deus é um meio de graça, então é porque Deus fala. Deus fala. Ele se revela a nós, Ele se comunica conosco. Existe uma voz que conduz a sua vida. Existe uma voz que conduz a sua vida. Ou a voz dos seus desejos, da sua carne, do homem miserável e pecador, a voz que você deixa se levar pelas paixões e desejos desse mundo, a voz que é contra Deus, ou a voz de Deus. E não existem diversos caminhos, há dois caminhos, ou a voz de Deus, ou todas as outras no mesmo pacote, seja qual for a skin que ela usa. É um pacotão aqui de uma voz contrária à voz de Deus. E aquilo que se opõe a Deus é o quê? O que é um opositor a Deus? O que é um adversário de Deus? Satanás. Essa é a definição da palavra Satanás, adversário, aquele que se opõe à vontade de Deus. Se essa voz que te conduz não é a voz de Deus, é alguma voz em oposição a Deus. Seja qual for a máscara, o disfarce que ela usa. Deus fala. A criação do universo começou com a fala de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando vai narrar a criação, diz que Deus disse: haja luz. E Ele começou a criar. Então Ele cria pela palavra, nos sustenta pela sua palavra, se revela pela sua palavra. Afinal, também Ele se revela porque a palavra dele não é apenas um som, mas uma pessoa. E ouvir
a voz de Deus transforma as nossas vidas. Essa voz de Deus, a sua palavra, se revela numa pessoa, em Cristo Jesus. A palavra encarnou. É o que nós lemos em João, capítulo 1. O verbo se fez carne. A palavra, na NVT, explicando melhor esse conceito, é a palavra de Deus se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Esse termo habitou, fosse um verbo traduzido literalmente, seria tabernaculou, porque representa o tabernáculo de Deus, que no Antigo Testamento era o símbolo máximo da presença de Deus. Onde o tabernáculo estava, o próprio Deus estava. Aquele tabernáculo representa a presença de Deus. Agora, nesse novo tempo, na plenitude dos tempos escolhido por Deus, Deus tabernaculou em carne e osso. Ele habitou entre nós, em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz que o Filho, Jesus Cristo, irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Jesus é a palavra de Deus corporificada. Ele é a graça de Deus que se manifestou e se revelou a nós. Lá em Tito 2,11, nós vimos semana passada, a graça se fez manifesta, se revelou a nós. Está falando de Cristo Jesus. E a revelação de Cristo Jesus, aquilo que revela Jesus para nós, para conhecermos a Deus, a sua palavra encarnada e Cristo Jesus, está na palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Deus fala. Sua palavra encarnou. E Deus registrou, a sua palavra encarnou pelas Escrituras. Vai passar daqui a pouquinho. Por isso nós podemos e precisamos, crucialmente, das Escrituras. E quando eu falo Escrituras, eu estou falando de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A revelação inspirada por Deus. Acho que deu algum probleminha aí, Rê? Para passar? A revelação de Deus, Deus se revela na sua palavra escrita, ela é inspirada, inerente, sem erros, infalível, de Deus para nós sobre si mesmo. Como diz David Matthews, um autor bíblico, ele diz que, sobre a Bíblia, né, um teólogo, ele diz que sem a Bíblia, nós logo perdemos o verdadeiro Evangelho. Sem o verdadeiro Evangelho, nós perdemos o verdadeiro Jesus. E sem o verdadeiro Jesus, perdemos o verdadeiro Deus. E eu falo isso no DNA, né? Que a gente explica no primeiro encontro quem é Jesus. Porque hoje é apresentado a nós vários Jesuses que não estão de acordo com a revelação dele da palavra. E como eu recebo mensagens de pessoas tirando dúvidas sobre questões que as pessoas estão explicando sobre a vida e relacionando a Deus, mas sem fundamento bíblico nenhum. Onde isso está na palavra? Pessoal, não sei, mas faz sentido, né? Interessante. Nem tudo que faz sentido é real, é bíblico, só porque faz sentido. Por isso nós precisamos da voz de Deus, da sua palavra, a Bíblia. E ouvir a voz de Deus transforma as nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada, ela significa soprada por Deus. Tem o hálito de Deus. Tem um pastor amigo meu, teólogo lá de cidade de São Paulo, falando em Gênesis 3, quando Deus disse, né, essa palavra inspirada, é o hálito de Deus. Mais profundamente, é o bafo de Deus. Tem o cheiro de Deus. Ele soprou com a sua boca, ele inspirou do seu jeito. É o hálito de Deus. Ele que inspirou o que está escrito aqui. Vem da boca dele. Jesus também, citando Deuteronômio, quando ele está sendo tentado no deserto, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. É dali que vem. Isso está desde lá de Deuteronômio. Isso não quer dizer, meus irmãos, que todos nós vamos ter os mesmos hábitos específicos sobre o nosso relacionamento com a voz de Deus. Mas que todos nós devemos nos colocar debaixo dessa torneira da graça, que é a palavra de Deus. Sua boca, sua voz.
e devemos diversificar o modo como fazemos isso. Diversas e criativas são as maneiras em que isso deve acontecer. Algumas mais produtivas, algumas mais profundas, algumas mais significantes para você, algumas mais relevantes para outras pessoas. Diversas são, mas algumas que nós vamos tratar aqui mais simplesmente necessárias. Podemos falar de ler a Bíblia diariamente, memorizar textos, capítulos, ouvir pregações bíblicas, se aprofundar no estudo bíblico. Esse é o fundamental. E nós devemos criar hábitos de vida. Se nós temos uma vida cristã como discípulo de Jesus, os nossos hábitos de vida devem girar em torno disso. Agir como um discípulo de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, na vida da igreja e no reino de Deus, sendo orientado pela palavra, pela Bíblia. Deus, na sua palavra escrita, nos aponta sobre como aprender esse relacionamento com Jesus. Se a palavra é o Jesus encarnado, é ela que nos instrui como se relacionar com Ele. Porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. Deus fala, Deus encarna na sua palavra, Ele fala pelas Escrituras e através da sua palavra Ele transforma a nossa vida. Por isso, começando aqui sobre palavra, Deus cria pela palavra, como nós vimos lá em Gênesis. Deus sustenta pela palavra, Colossenses fala isso. Deus se revela pela palavra, Tito fala isso. E Ele transforma as nossas vidas. E nós vamos ver isso. Por isso que nós precisamos constantemente de contato, de mergulho na palavra, na Bíblia, nessa torneira fundamental da graça de Deus. E para isso nós precisamos pregar para nós mesmos. Pregar a palavra para nós mesmos. Pense agora, quantas vezes as suas práticas no dia a dia, as suas ações, as suas reações, as minhas ações e reações, elas são incoerentes com a fé que você professa crer. Você tem uma atitude, você reage a alguma circunstância, você toma decisões que são incoerentes com a fé que você diz ter. Todos os dias nós somos levados a lutar contra o medo, contra a insegurança, contra o temor aos homens, ao que as pessoas vão pensar de mim, contra a ganância, contra o orgulho, contra a promiscuidade e muitos outros pecados. Que voz você está ouvindo nessas circunstâncias? Quem te orienta como agir e reagir nas circunstâncias da vida? O que te conduz? Deus nos chamou para ser um povo santo, separado, segregado, diferente, que vai revelar a sua glória ao mundo. E isso é a alegria da vida de um discípulo de Jesus. E para lutar e viver essa alegria verdadeira, nós precisamos ouvir e pregar a nós mesmos a mensagem do Evangelho. Constantemente, a palavra. O campo de batalhas para essas ações e reações, elas acontecem. Esse campo de batalha está aí, entre as suas orelhas. O que tem no meio da tua orelha, hein? A tua cabeça, teu cérebro, a tua mente. Esse é o campo de batalha pela tua vida. A tua mente. O que você está observando, o que você está absorvendo, o que você está enchendo a sua mente para agir e reagir no dia a dia. Que tipo de medo ou angústia está preenchendo a sua mente nos momentos livres? O que você ouve, a que você dá ouvidos? O que você fala para você mesmo? O que você fala para você mesmo quando lida com as circunstâncias dessas? Quando teu esposo erra? Quando teu esposo erra pela 30ª, 90ª, 100ª vez a mesma coisa, o que você diz para você mesmo? Quando tua esposa também faz isso, o que você diz para você mesmo? Quando você é demitido injustamente, o que você diz para você mesmo quando você é injustiçado por alguém, dentro da sua própria casa ou fora dela? O que você diz para você mesmo quando você é furtado de maneira legal, quando você não tem escolha, quando você é roubado, quando você é atingido, ofendido? O que você diz para você mesmo?
Quando as coisas não acontecem como você planejou, o que você prega para você mesmo? A que vozes você tem dado ouvidos? As vozes da cultura? Não, é assim mesmo, não pode, vai lá, não deixa assim. As vozes deste século? As vozes do século passado, porque você é uma pessoa estudiosa da história e gosta de ouvir as influências do passado? A sabedoria popular desse mundo? Algum influencer do Instagram? Quem que conduz a sua mente nas suas ações e reações? Ou é a voz de Deus? E a voz de Deus é a palavra dele, proveniente da palavra. Você vai ouvir a si mesmo ou vai pregar a palavra para você mesmo? Não deixando que preocupações moldem a sua vida e lhe levem a agir de maneira incoerente com o Cristo que você diz crer. Por isso nós começamos falando disso, aqui nessa parte. Pregue a palavra para você mesmo e tenha suas ações transformadas pelo poder do Espírito Santo, com a mensagem do Evangelho. Você prega para você mesmo como uma defesa quando você lida com a tentação, quando você lida com alguma frustração, quando você está avaliando uma circunstância à luz da voz de Deus. Você está se defendendo com a voz de Deus. Mas também você prega para você mesmo como um ataque, quando você se alimenta e alimenta a sua alma em ritmos regulares, antes que as circunstâncias difíceis e frustrações da vida comecem a surgir no seu dia a dia, na sua semana. Você já está se alimentando e preparado. E partindo para cima, não no modo defesa. É quando paramos, quando a gente se lembra do que Deus nos diz em sua palavra. Quando nós lembramos do seu caráter, Deus é bom, como nós cantamos. Quando nós lembramos daquilo que a gente canta, quem sou eu para negar o poder de Deus? Quando a gente lembra disso, quando a gente lembra das expressões da bondade de Deus revelada nas Escrituras para o seu povo, quando a gente se lembra das histórias do cuidado de Deus com as suas promessas, quando a gente se lembra disso e buscamos que essas verdades moldem as nossas ações na realidade. Só que se você só vai conseguir pregar a Bíblia para você mesmo, ouvir a voz de Deus, pregar para você mesmo, se você tiver o conteúdo da palavra de Deus em sua mente. A Bíblia fornece o conteúdo para pregarmos a nós mesmos o Evangelho da Graça. Não é apenas ouvir ou ler um conteúdo, mas absorver e aplicar em nossos corações, em nossas emoções, em nossa vida. E aí você vai ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus transforma a nossa vida. Por isso, leia a Bíblia. Não importa se você é um novo convertido, novo na fé, ou um veterano na fé. Uma das coisas mais importantes que você pode e deve fazer é ler regularmente a Bíblia por si mesmo. Meus irmãos, por muito tempo, e até hoje em muitos lugares do mundo, cristãos não têm Bíblia em suas mãos. Cristãos não têm Bíblias. Pessoas não têm, muitas vezes eles têm fragmentos que chegaram até eles, muitas vezes tiveram acesso diante de uma palavra e memorizaram aquilo, e eles conduzem a sua vida por trechos memorizados da palavra. Porque eles se apegam naquilo que têm. Agora pense você, quantas Bíblias você tem na sua casa? Alguém consegue responder rápido isso? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas versões? Quantos estilos? Bíblia de estudo, Bíblia para quem não estuda, Bíblia para quem gosta de estudar, tem de tudo que é tipo. Bíblia da mulher que ora, Bíblia do crente que peca, Bíblia da adolescente, Bíblia de tudo que é tipo tem. E cor, linguagem, tamanho, eletrônicas. Nós temos um acesso magnífico às próprias palavras de Deus para nós. Palavras que nós somos triste e vergonhosamente tentados a não levar a sério, a desconsiderar. Quando o texto de Timóteo nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ele está falando que tudo na Escritura é útil. De Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Toda, como Jesus diz, né? Nenhum tio, a menor letra do alfabeto
hebraico, nada pode ser tirado, porque tudo é útil. Em 1 Coríntios, nós vemos que, podemos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, elas foram escritas como advertência para nós que vivemos nos fins dos tempos. Você ouviu essa semana alguém falar, é o fim dos tempos? Ou você disse isso hoje ou essa semana? É o fim dos tempos. Quando você ouve aquelas notícias tão desastrosas e cruéis. Romanos capítulo 15 diz que essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. São as Escrituras. Por isso, leia a sua Bíblia com regularidade. Adote um plano de leitura bíblica, regular, anual. Todo cristão deveria ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Conhecer todo o contexto bíblico, a história. Mais de uma vez, você pode ler isso ciclicamente. E existem vários planos, nós incentivamos muito o ano passado, este ano de novo, mas com menos ênfase, para que você tenha um plano de leitura anual da Bíblia. Vários planos auxiliares que te ajudam em diversos estilos. Considere isso em sua jornada. É possível. Você sabia que ler a Bíblia toda, de capa a capa, para um leitor comum, leva em torno de 70 horas. 70 horas. Puxa aí, quantas horas foram de rede social? O Instagram diz, né? Netflix, quantas horas de Netflix? Quantas horas de, sei lá, de outras coisas que a gente gasta? Que a gente empenha a nossa vida? Com 15 minutos por dia, você pode ler a Bíblia toda em um ano. 15 minutos por dia. E se isso ainda parece muito para você, eu acredito que a sua rotina está com alguma distorção de prioridades. 15 minutos é muito tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia 15 minutos. Nós estamos chegando ao final de março. O mês de abril vai começar. Mas deixa eu te contar um segredo. Hoje é dia 22 de março. E de hoje até 22 de março de 2027 dá um ano também. O ano não começa só em janeiro, o ciclo de um ano. Você pode começar hoje e terminar em um ano em março do ano que vem. Você não precisa esperar, não. Agora eu vou esperar janeiro do ano que vem eu começo. O ano contado começa em janeiro. Mas o seu plano pode começar hoje. Simplesmente comece. Persevere. Tenha um plano para ir cumprindo no seu ritmo. Mesmo que demore 14 meses, 18 meses. Mas tenha uma regularidade. Isso vai lhe dar um lugar para ir quando você for ler. Você vai, o que eu vou ler? Eu não sei nem por onde começar. Eu tenho um plano. Eu estou estudando Gênesis. Agora vai ter uma sequência. Você não vai ficar no modo aleatório, botando o dedo ali e aquilo não fazendo sentido no todo para você. Tenha um plano. Mas além de ler regularmente a Bíblia, nós precisamos aprender a estudar a Bíblia. Estude a Bíblia. Leia e estude a palavra. E esse "e" é muito importante. Existem diversas maneiras de estudar a palavra. É importante conhecer fundamentos da linguagem e da comunicação, sujeito, verbo, conjunções, aquilo que a gente acha que vai ser inútil para a vida é muito útil para o nosso raciocínio, para a nossa lógica, para o entendimento do que a gente lê. Há muito a ganhar com esses conceitos básicos da língua. Ter o auxílio de ferramentas de estudo bíblico, com estudos indutivos, introduções, comentários bíblicos confiáveis, entendendo a cultura, entendendo um pouco mais sobre o que estava acontecendo naquele contexto, a relevância de algumas palavras-chave no original. Usar essas ferramentas, elas te conduzem com passos práticos para observação, interpretação e a aplicação da palavra. Nosso olha para a palavra, né? Observe, interprete e depois aplique a sua vida. São recursos e métodos utilizados há séculos, irmãos, por cristãos sérios, que nos ajudam a chegar com alguma ideia de que esse texto quer nos dizer hoje, na prática. Só que o objetivo de aprender a usar esses recursos é estarmos preparados para lidar com a realidade. Não é fazer de você um cabeção teológico. É que a sua teologia seja para a vida real. Por isso, tem que sair da cabeça e descer para o coração. Não é só conteúdo. Por isso que nós precisamos também aprender a simplificar esses processos.
E simplesmente ir para as Escrituras, vá para a Bíblia, vá meditar, vá estudar. Nenhum autor bíblico, você não vai encontrar aqui na Bíblia passos práticos de como fazer a sua leitura bíblica. Olha, tem que ser de manhã, das 5 horas, você trabalha enquanto os outros dormem, você já faz isso. Não vai ter o prático ali. Nós podemos pensar até que talvez não ter esses passos práticos tão claros na Bíblia dificultaria para nós. Não ter ali todas as regrinhas, mas isso é o que te dá liberdade. Isso é o que te dá liberdade. As ferramentas de auxílio, isso que eu falei, comentários, estudos, planos, leitura, isso são para auxiliar, mas não são o conteúdo em si. E muitas vezes a gente se apega nisso e esquece do que Deus quer falar para a gente com a sua palavra, que é santa e inspirada. O Isaac aprendeu recentemente a andar de bicicleta sem rodinha. E por alguns meses eu e a Tafne, a gente falava, a gente tem que tirar a rodinha do Isaac, né? Tem que tirar a rodinha da bicicleta para que ele possa andar. E olha, ele mal anda de bicicleta, eu olhava ele andando com a rodinha, e ele andava tudo torto com aquela rodinha. Ele se desequilibrava com a rodinha e se tropeçava. E eu falei, mas se eu tirar a rodinha agora vai ser só lesão. Vamos deixar um pouco mais, a gente vai levantando as rodinhas, bota uma só. E aí a gente ia nessa enrolação, a gente nunca tentava. Até que um dia estava dizendo, vamos tirar hoje, vamos botar. Tá, deixa cair, mas vai na grama. Eu falei, né? Vamos tirar. E eu tirei. Ele aprendeu muito rápido. Foi outra coisa. E era outra alegria ao andar. Ele queria andar de bicicleta todo dia, toda hora. Eu quero andar. Já está perdendo um pouco isso todo dia, toda hora, mas ele quer andar de bicicleta porque ele se viu livre daquelas ferramentas de auxílio, mas que às vezes nos prendem. Eu quero a liberdade de andar e o prazer de andar de bicicleta, o prazer de ler e meditar na palavra dia e noite. O desfrute, o prazer, a vontade é outro. Quando a gente aprende que as ferramentas, os auxílios ajudam no início e podem ajudar em alguns momentos específicos, mas não são conteúdo. Andar de bicicleta sem rodinha é outra vida. As rodinhas te ajudam por um tempo, mas te limitam e te restringem se você confiar somente nelas. E na leitura bíblica precisamos aprender a depender do Espírito Santo, confiar e ouvir a voz de Deus. Você deve encontrar um local, um horário regular, sem distrações, colocar a cara no texto bíblico e permitir que o Espírito Santo te conduza a sua mente e coração para a revelação de Deus. Por isso comece uma leitura regular da palavra, um planejamento, para que você tenha o hábito, crie o hábito de ter contato com a palavra de Deus por alguns minutos, deixando que essas palavras informem a nossa mente, inspirem nossos corações e instruam e moldem a nossa vida. Começa por aqui. Esse é o campo de batalhas. Você não precisa sair do campo do 0 a 100, de nunca ler, para ser um profundo estudioso, conhecedor dos originais, e nem todos serão, do 8 a 80 de repente. Mas tenha uma leitura e um estudo regular. E quando fizer um plano de leitura também, organizado, para ampliar o conhecimento, não deixe que a pressão por marcar quadrinhos impeça você de se demorar mais no texto. Hoje era para ler 4 capítulos, mas eu estou nesse capítulo aqui e ele está alguma coisa que eu não estou entendendo, eu quero meditar um pouco mais. Deixa os outros 3 para depois, foca aqui, vá com calma, medita naquele texto. Talvez se aprofunda, eu acho que aqui eu vou fazer um estudo mais profundo, eu vou procurar uma ferramenta de auxílio, vou procurar uma rodinha para me ajudar nesse capítulo aqui. E mergulhe mais na palavra. Vá com calma, tanto para você se aprofundar, como também para você se gloriar na palavra de Deus, desfrutar daquilo que você entendeu, meditar, mastigar, escrevendo talvez uma breve reflexão sobre o que você entendeu, aplicando na sua vida, gravando um áudio sobre o que Deus está falando para você lembrar, registrar isso. O autor David Metz traz uma ilustração muito interessante para comparar a leitura e o estudo bíblico com o varrer e o cavar em um terreno. Existe um lugar na leitura bíblica para varrer, ou um rastelar de um terreno, juntar folhas rapidamente, mas é quando nós cavamos no estudo bíblico, desenterramos os diamantes e meditamos, admiramos, conhecendo essas joias da palavra de Deus. O hábito de varrer,
de ler apenas alguns minutos por dia é importante e nos ajuda muito a curto prazo, melhora a aparência do quintal, dá aquela varrida, juntar as folhas de maneira rápida, dá uma satisfação imediata, melhora a aparência, mas também é leve, é fácil, é menos desgastante. Logo de manhã você dá uma rastelada e se sente satisfeito, mesmo sem nunca encontrar uma joia. É mais rápido, satisfatório dar um cheque, dar um ok na sua lista de tarefas. Mas cavar, para nivelar um terreno, para procurar joias que não estão na superfície, dá mais trabalho. É mais desgastante. Porém, as recompensas no cavar, no pegar um lápis, abrir um computador, um bloco de anotações, meditar e escrever o que você está entendendo, o que Deus está falando com você, sem se distrair, sem as notificações do celular, bota no modo avião, porta do quarto fechado, sem distrações, para que eu desfrute desse cavar e contemple essa joia que eu vou encontrar. Varrer, mesmo que bastante, é razoavelmente indolor. Cavar, mesmo que um pouco, é cansativo, mas é recompensador e transformador. Para mim, para a sua vida e para o terreno como um todo. E é por isso que tanto o varrer quanto o cavar são necessários. Sem varrer, por toda a Escritura, a paisagem, nós não vamos conhecer toda a paisagem. Nós não vamos conhecer o suficiente para cavar nos lugares certos. E sem cavar, para ter certeza de que a nossa compreensão geral da nossa fé está edificada sobre a rocha, os nossos recursos logo secarão. E a nossa mente não será preenchida. A nossa alma não será bem alimentada com o pão da vida. O próprio Cristo, a sua palavra. Por isso, leia regularmente e estude a palavra. E em ambos os casos, precisamos meditar na palavra. Como o Salmo 1, nós lemos, bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra. É isso que diz, medite dia e noite. Tem prazer em meditar. A meditação, meus irmãos, a meditação aqui que o texto bíblico traz não é como a gente está popularmente conhecendo no mundo, tem que meditar, que é esvaziar a sua mente, não fazer nada e se concentrar num nada para dar um tempo para a sua própria mente se reorganizar. A meditação cristã é alimentar nossas mentes com as palavras de Deus e digerir elas lentamente, pensando nelas, entendendo elas, aplicando elas à luz do Evangelho em oração e fé. Significa ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, como diz Colossenses 3,16. Colossenses diz que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Habitar em nós, para que a gente possa estar meditando nelas. E o texto vai dizer como que a gente medita. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Esse é o contexto inicial para que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Teve um momento muito importante na história do povo de Israel, quando Moisés morreu e o novo líder foi levantado por Deus, Josué. E Deus, encorajando esse novo líder com um baita de um desafio, lá em Josué capítulo 1, do verso 6 ao 9, nesses poucos versículos ele fala 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Então somente seja forte e corajoso. Mas como que ele vai fazer isso? Da onde que ele vai tirar essa força para encher o tanque de força e coragem? O versículo 8 nos diz: não deixe de mencionar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo, fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Estava aqui o texto. Meditar para cumprir fielmente, para ser bem sucedido. Por isso, você vai precisar ser forte e corajoso. Esse é o caminho. Medita na palavra, cumpra o que eu estou te falando. Para ser feliz, para ser bem-aventurado. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva. Ela é eficaz. Diz Hebreus 4:12. A
palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, ela separa o que é inseparável, indivisível. Ela vai lá no fundo do seu coração. E ela que é apta e pronta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Será que isso é de Deus? Será que esse sonho, essa vontade, Deus me mostra, me revela, me instrui pela tua palavra? Ela que faz isso, diz Hebreus 4:12. E ela é assim porque quando nós buscamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, ouvir a sua voz, seja lendo, estudando, ouvindo, meditando, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos move ao entendimento e transformação. João 15:26, Jesus prometeu: eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Por isso não é apenas técnica de estudo, metodologia de leitura bíblica, plano de leitura, disciplina para leitura. Não é apenas técnica e esforço humano. É algo espiritual, é algo sobrenatural. O Espírito Santo age nos trazendo compreensão da voz de Deus. O Espírito Santo age pela palavra de Deus, falada ou escrita, age para despertar nossas almas mortas, para abrir nossos olhos cegos, para aquecer nossos corações frios. E Ele faz isso testemunhando sobre o Filho. O Espírito Santo glorifica e revela o Filho, que glorifica o Pai. Quando nós estamos diante da voz de Deus, a sua palavra, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos capacita para uma compreensão da vontade do Pai. 1 Coríntios 2:12 nos diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado por sua graça. Esse é um canal, a torneira da graça de Deus. Não importa quão fraco seja o seu treinamento, a sua instrução na língua, a sua capacidade de estudo, o Espírito Santo está pronto. O Espírito está pronto. Leia e medite no texto com a confiança de que Deus está preparado para abençoar você, com o seu próprio sopro, com a sua boca, a sua palavra. E você vai ouvir a Deus. E ouvir a Deus transforma as nossas vidas. E à medida que nós aprendemos a ler a Bíblia, a varrer no texto bíblico, a cavar procurando joias e a meditar com toda a nossa mente e coração na confiança e dependência do Espírito Santo, os nossos olhos serão abertos, nossa mente preenchida e iluminada, para que possamos aprender como os discípulos no caminho de Emaús, que tudo aponta para Jesus, o nosso relacionamento com Ele e para a nossa vida prática, porque é tudo sobre Jesus. Por isso, se Deus fala, a pergunta que nós devemos fazer não é se Deus está falando, mas se nós estamos ouvindo. Porque quando você ouvir a Deus, isso transforma a nossa vida. Algumas considerações finais, irmãos, sobre essa torneira da graça de Deus, que é a palavra, a Bíblia, que você tem no seu bolso, na sua mão, na sua casa, e que nós desprezamos tantas vezes, essa graça fundamental para a nossa vida. Meus irmãos e amigos, se esforce e memorize a mente de Deus. A memorização da Bíblia não apenas nos prepara para um dia que talvez a gente vai ter que usar um versículo para aconselhar alguém, para encorajar alguém, para consolar alguém, para lutar contra o pecado, mas isso contribui poderosamente no presente, para nos tornar o tipo de pessoa que anda no Espírito. Por isso, esforce para memorizar a palavra. Não é para que você deixe de usar a Bíblia. Então, estou decorando para não ter que usar a Bíblia na hora do evangelismo. Não é para que você não tenha que pesquisar um texto no Google e não tenha vergonha disso. Será eu tenho um versículo, onde é que está? Eu tinha que saber, né? Procure, use essas ferramentas. Mas memorize a palavra de Deus, porque ela é ela que vai encher a tua mente e moldar você. Deixar Deus agir na sua mente, como diz Efésios 4:3. Desde que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes como consequência.
Eu preciso mudar esse hábito, eu preciso mudar a minha vida, eu não aguento mais ser assim, eu não aguento mais fazer isso. Renove a mente, porque as suas ações são consequências da sua maneira de pensar e de agir e reagir. Deixa Deus renovar a sua mente. E talvez você pense, não, eu tenho dificuldade de memorizar. Eu não consigo memorizar. Talvez. Mas talvez não seja só dificuldade. Talvez a sua dedicação não seja adequada. A sua metodologia não seja adequada. Porque você pode saber tudo sobre a tabela do Brasileirão. Falar os 5 primeiros, 5 últimos, o que acontece, se acontecer o resultado. Você sabe tudo sobre a tabela do Brasileirão. Você sabe tudo sobre as plenárias do Congresso que aconteceram essa semana, as resoluções do nosso governo que foram boas, ruins nessa semana. Você sabe tudo que vai ser publicado no Jornal Contexto antes do editor-chefe. Você sabe tudo o que está acontecendo, das tretas da internet. Sabe sobre os memes da semana, os melhores. Mas a palavra de Deus está distante da sua mente. É claro que isso não significa viver alienado ao que está acontecendo, mas sobre escolher o melhor e focar, viver focado. Hoje Deus nos chama com sua graça para reorganizar a nossa mente, as nossas prioridades. Tenha a mente de Cristo, não apenas guardada na prateleira, mas deixa ela vir para a tua mente, descer para o teu coração. Reescreva, há vários métodos de memorização. Reescreva o texto bíblico, reescreva, vá lembrando, olhe, compare, faça por uma parte, grave você falando, você lê o texto, grava, depois fica ouvindo a sua própria voz, com pausas significativas, você lavando uma louça, você fazendo uma tarefa que você não precisa da sua cabeça tanto assim, vá ouvindo a repetição de um texto bíblico para você memorizar, há textos chaves que vão te orientar e moldar a sua vida. Faça quadros pela casa, escreva um versículo, imprima, coloque no espelho quando você está escovando os dentes, fique lendo, bota no teu roupeiro ali, e preencha a sua vida com a mente de Deus, tenha em vista a palavra de Deus. Isso vai ajudar você. Isso não é místico, isso não vai trazer um poder, uma áurea para a sua casa, isso é prático, é real, é didático. É para preencher o espaço aí entre as suas orelhas com o que é saudável. Tem uns que têm mais espaço, tem outros que têm menos. Mas deixa Deus encher aí. Deixa que a palavra de Deus, as Escrituras recheiem a sua mente para moldar a sua forma de pensar e as suas ações sejam orientadas pela voz de Deus e não pelas vozes do mundo, do pecado, de Satanás. Por isso que Romanos 12, 2 nos diz, leve a Bíblia no seu coração, é esse ponto, essa penúltima consideração. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Você vive como o mundo vive? Você faz as mesmas coisas que as pessoas fazem? Você reage do mesmo jeito que é contrário à vontade de Deus? Você não quer viver como eles? Não vivam isso. Não imitem o comportamento os costumes desse mundo, como o apóstolo Paulo está nos falando em Romanos 12, 2. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, começa aqui, a fim de que aí vocês vão viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A Bíblia, a boca de Deus é para te orientar, te consolar, te corrigir e te preparar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho de uma vida bem-sucedida. Aquele texto de Josué, capítulo 1, o versículo 8 que nós lemos, que ele fala sobre medite, não lemos não, eu comentei aqui, né? Estava escrito lá também. O versículo 8 diz, medita, e depois aplica isso em sua vida. E então, a bênção é inevitável. Não é um mérito, parabéns, você entregou a tarefa, está aqui a sua bênção. É uma consequência natural de uma ordem que Deus criou. A graça dele flui sobre aqueles que ouvem, meditam, deixam isso moldar sua mente, as suas atitudes. O final diz isso. E Jesus reafirma isso em João, capítulo 13, versículo 7. Agora que vocês sabem todas essas coisas, serão felizes se as praticarem. Deus quer a felicidade do seu povo. Deus quer que você seja feliz nesse mundo mau, difícil, árduo, penoso, assustador. Mas Ele quer te dar segurança, estabilidade e orientar a prática, moldando a sua forma de pensar com a palavra dEle, com o sopro dEle. Leia, estude e medite, e serás verdadeiramente feliz se as praticar.
e seja um discípulo por toda a vida. Para pessoas humildes em Jesus, ficar idoso, ter cabelos brancos ou perder os cabelos, isso anda junto com maturidade muitas vezes. Por isso que Jesus fala, né, sobre as clãs, considerar as pessoas de cabelo branco como anciãos, experiência de vida que traz sabedoria e maturidade. Mas para muitas pessoas, o tempo de igreja, a longevidade, parece que aprofunda a teimosia, a irritabilidade, o orgulho e formas descuidadas de pensar e viver. Por isso, seja um discípulo por toda a vida. Ser um discípulo significa literalmente ser um aprendiz. Esteja em um estado contínuo de aprendizado. Nós não somos aprendizes de princípios e regras, mas aprendizes de uma pessoa que é eterna. Filipenses 3,12 nos diz, Paulo fala, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Para desfrutar desse conhecimento que vai nos aperfeiçoando. Nós seremos eternos aprendizes no relacionamento com Jesus, ao ouvirmos a sua voz em sua palavra, ao sermos ouvidos por Ele em oração e ao compartilharmos na comunhão do corpo. Tudo isso por poder do seu Espírito Santo. Concluindo, existem muitas vozes competindo pelo espaço entre as suas orelhas, pela sua mente. Mas saiba que mesmo quando você falha em ouvir a voz de Deus, Cristo nunca deixou de ouvir o Pai perfeitamente por você. Jesus é o conforto aos nossos fracassos. E Ele estende hoje a sua vida, a sua presença, a melhor parte para não vivermos no fracasso. Ele não quer que você viva na frustração. Ele quer te levantar, quer te restaurar, quer te conduzir em crescimento, em desfrute e satisfação na vida com Ele. Aqui, que começa aqui. Jesus quer ser a voz que conduz sua vida por meio da graça, em paz e santidade e alegria plena. Por isso, desfrute, mergulhe nas águas dessa torneira da graça, a palavra de Deus. Amém.